Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior acerto e credibilidade em análise no YouTube, sim! E se você quer aprender a utilizar a linguagem silenciosa na tua vida, para os seus relacionamentos, para as suas vendas, para a sua anamnese, para o seu momento ali que você interage com as pessoas, sendo você médico, psicólogo, advogado, não importa o que você faça, você interage com pessoas, quer dominar ainda mais o entendimento da comunicação, que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo ali, estão tentando às vezes esconder de você. Que tal você participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa? Sim, vai acontecer agora, muito próximo. E para você garantir o seu ingresso, basta você acessar nãomintapramin.com.br/evento ou aqui no primeiro comentário fixado. E hoje, mais uma vez, vamos analisar quem esta série de debates aos quais eu venho acompanhado desde o primeiro e vou acompanhar até o último. Muitas pessoas pediram para que eu fizesse isso, eu achei bem interessante, porque a gente está aprendendo bastante coisa. Aqui eu vou falar, sim, de muitas coisas que eu já disse nos outros debates, porque vão se repetir. Outras informações, é importantíssimo que vai ter gente assistindo essa análise pela primeira vez, e eu aconselho que você maratone os outros debates para que você aprenda ainda mais sobre comunicação, persuasão, oratória, a sua maneira de se apresentar, por exemplo, com as roupas. E você já deve ter notado também o quanto isso muda. Para você ter uma ideia, até a luz do estúdio, eu acredito que eles deram uma regulada, porque estava muito ruim mesmo. Principalmente, vocês vão perceber, a cor não foi bem escolhida pelo Marçal e também, se eu não me engano, pelo Boulos. O Boulos, inclusive, estava manchado, ele estava laranja. E aí, depois de uns 30% do debate, parece que acertam ali a temperatura da luz e aí eles ficam até com uma fisionomia e uma aparência melhor. Mas vocês não têm ideia o quanto a cor muda a tonalidade da pele. E para quem está assistindo desde o início, já percebeu o quanto eles adaptaram, mudaram a sua comunicação e também essa linguagem silenciosa que a gente, não somente nas expressões, tem gente que acha que linguagem silenciosa é só microexpressão, mas não, é até as roupas que você utiliza, os adereços e tudo mais. A Tabata, que vai ser a primeira que eu vou começar a comentar aqui, ela até colocou como é que chama ali aquela sombra, né? Um esfumado, mas eu quero falar com isso mais propriedade depois do Taca Ali Play. Que ótimo que esse material não é original de televisão, então a gente vai conseguir mostrar mais trechos para vocês. Acho que é a primeira vez que a gente vai conseguir mostrar os trechos aos quais a gente está falando sobre eles. Beleza? Dito isso, vamos para o Taca Ali Play. Beba água, lembre-se sempre, beba água, beba muita água. E Taca Ali Play. Chegando aqui, pessoal, vamos começar lembrando, se você gosta desse tipo de material e quer continuar recebendo essas indicações, é importante que você faça os 4 passos. Quais são, Ricardo? Primeiro, perceba se realmente você está inscrito no canal. Por falta de atividade, muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição. Você não tem ideia a quantidade de pessoas que comentam aqui embaixo dizendo: olha, realmente eu não estava inscrita no canal e eu já fui inscrita e não sei por que eu não estava mais inscrita. Então, inscreva-se no canal, depois habilite as notificações, aperte o sininho e você tem que se tornar relevante para o YouTube para que essas notificações funcionem. Como é que eu faço isso, Ricardo? Para você se tornar relevante, você precisa dar like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir e também comentar alguma coisa. Comente o que você achou disso tudo que você viu aqui, complemente com mais informações e tudo mais. E aí sim, feito isso algumas vezes, você vai receber os vídeos sendo prioridade para o YouTube. Os envios vão ser primeiro para essas pessoas que mais se engajam. Vamos começar essa análise com algo que o Igor vai falar, e eu comentei isso várias vezes e vou comentar de novo para vocês entenderem qual é a estratégia dos debates. Por que os debates, forçosamente, eles desesperadamente, eles buscam engessar os candidatos para ter uma previsibilidade. Tanto é que esse aqui foi o mais engessado. Vamos dar uma olhada no que o Igor vai falar? Dá uma olhada nisso aqui e aí a gente vai entender como é que funcionava os debates desde a década de... Quer dizer, nem tinha, né? Na década de 70, 80, nem tinha debate, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá? Atenção, taca ali play.
Estava falando aqui sobre um pouco sobre como estão essas eleições, assim, uma campanha curiosa. Uma campanha curiosa. Por quê? Porque mudou muito. De novo, se você gosta ou não gosta do Marçal, se você acredita ou não nele, se ele tem capacidade ou não, são outros 500. Aqui a gente está analisando a parte da comunicação. E depois, nas considerações finais, eu vou reforçar como é que você poderia ter condições ou ferramentas para que você consiga sair dessa manipulação, sair dessa persuasão. Cara, eu tenho um livro que é um best-seller na Amazon, o qual eu falo a quantidade de artifícios que você pode utilizar ou utilizam contra a gente para fazer essa manipulação de massa. E isso é muito real. E o Marçal, ele quebrou essa hegemonia, ele quebrou essa previsibilidade, ele quebrou essa estrutura das agências de marketing. Tanto é que ele fala, essa campanha tá diferente, né? Vamos lá. Como eu falei para Marina aí. Muito gentil da sua parte. Mas não é curiosa? Então, assim, e esse é um debate também um tanto diferente, que tem regras diferentes, né? Tem regras diferentes. Quais foram as regras diferentes? Aqui agora cabe a gente falar justamente de como era, como se tornou e agora o quanto que eles estão desesperadamente lutando para que volte ao passado, essa previsibilidade. Então vamos lá. Como é que funcionava? E a Ellen vai ilustrando sobre isso que eu estou dizendo. Quando começou a redemocratização, porque a gente não votava, por um grande período, a gente não votava para governador, para presidente, a gente votava ali para um vereador, para um deputado, e olhe lá. E aí esses outros executivos chamavam de mandato biônico, ou seja, o Estado, né, o governo federal é que distribuía esses cargos. E aí quando começou a voltar nos anos 80, a redemocratização, 70, 80, existia a Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? Para que todos, presta atenção nisso, tivessem a mesma forma de comunicação, para que todos os candidatos parecessem muito parecidos, eles não deixavam os candidatos falarem. Ou seja, porque na tonalidade, no ritmo, no olhar, no movimento, você cria sim carisma. Você cria rapport. Rapport é uma palavra francesa que não tem tradução literal para o português, que é estar em sintonia, em empatia. E você consegue fazer isso. Você consegue se atrelar como chave e fechadura com aquele tipo de público que você quer atingir. E como é que eles faziam? Eles botavam a foto da pessoa, o número dela, e aí um locutor dizia, então aparecia minha foto lá assim, né, parada, aí aparecia uma voz, este é Ricardo Ventura, ele é a favor do trabalhador, ele é a favor do sindicato forte, vote 2121. Moralinda Guilhom, Arena 2246. Possui o curso comercial da Escola Taylor e ainda os de oficial administrativo do DASP, Legislação e Higiene do Trabalho, curso de corretores de imóveis. Osman Fernandes, Arena 2229. Fiscal de obras e instalações desde 1962. Lotado na Superintendência de Rios e Lagos. Aí aparecia, esta é a Maria da Silva. Maria da Silva é pelos aposentados e também é contra a taxa altíssima que o governo está impondo. Aí botava lá Maria 4747. Era assim que funcionava. Só que isso fazia com que as pessoas não tivessem diferenciais. Não eram humanas. As pessoas não eram humanas. Porque quem vai governar a tua vida, o teu estado, a tua cidade, são seres humanos que têm falhas e têm qualidades. São pessoas que têm habilidades e são pessoas que têm defeitos. E aí, sabiamente, a esquerda falou, nós queremos debates, nós queremos o visceral, nós queremos que as pessoas se mostrem para que elas não fiquem sempre naquele patamar que todos são iguais. Nós não somos iguais, nós não somos iguais. Nós queremos mostrar que há uma diferença na governança. E aí começou os debates, por exemplo, os grandes debates ali do Mário Covas contra Caiado, Maluf contra Brizola, era um pega pra capar. O pessoal acha que hoje, não está, vamos sempre ser civilizados. Não, os caras se degladiavam. Então o Maluf falava assim, você é o comunista, você foi para fora do Brasil. E aí o Brizola, você é um governador biônico, você é um reacionário militar. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental, não lhe dou a parte. Antirregimental não dou. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu.
aconteceu nada. Tudo aí, malufista! Malufista! Filhotes da ditadura! Eu acho estranho os candidatos estarem questionando a ausência do presidente Lula. Olha, o presidente nunca viu nada, nunca soube de nada, provavelmente também não sabia que hoje tinha debate. Que o senhor tem toda a razão. E aí ficava essa briga, o Lula contra o Collor contra o Lula, aí eles levavam fotos, iam atrás do passado, iam atrás justamente do lixo, né? das mazelas comportamentais, porque o Lula não tinha reconhecido uma filha, eu não lembro o nome dela, acho que era Palmira, sei lá, Miriam, acho que é Miriam, uma filha bastarda, aí o outro descobriu que a mulher batia com a toalha molhada, aquela loucura toda. E aí, o que acontece? E a coisa veio vindo assim. Tanto é que o Lula não conseguia emplacar por conta dessa coisa ser muito visceral. E as pessoas traziam o passado dele de sindicalista, do quebra-quebra, das greves. E aí, quando chega nos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, é onde acaba a política. A política acaba ali. Por quê, Ricardo? Porque as agências de marketing, e você vê que engraçado, a briga que aconteceu aqui, das porradas, do pega ali no celular, tudo mais, foi essa provocação, que não existia mais candidato, mas sim todas as ordens eram dadas pelo marqueteiro. E aí, nessa época, é onde surgem as primeiras campanhas baseadas em produto. Então não importa mais quem é você, mas sim a embalagem que o marqueteiro, a agência de marketing vai te colocar. Então você vira uma margarina, onde tem os slogans, onde tem as provocações, onde tem aqueles jingles para grudar como chiclete, aonde você mostra aquilo que você quer mostrar a nível de Hollywood. Então, quem tem mais grana, quem tem mais tempo de televisão, normalmente ganhava. Quem fazia mais conchavos, quem fazia toma lá da cá, ganhava. Por quê? Porque você tinha muito dinheiro, muito tempo de televisão, por causa de você tinha um monte de partido, e aí você fazia aquelas campanhas onde parecia que era um cinema junto com um documentário. Então, às vezes, parecia o preto e branco, aparecia a lágrima, aparecia aquelas pessoas sendo entrevistadas, que na realidade era tudo estúdio, mesmo se era na rua, era tudo programado, aí aquela comida sumindo do prato, aquela coisa toda, e aí você tocava no emocional das pessoas, que é isso que o marketing tem que fazer, disparando vários gatilhos emocionais, de escassez, de contraste, de rapport, de eu vivi isso, eu sei o seu drama, é aquela coisa da jornada do herói, tudo que era possível, cara, tudo que era possível era colocado ali. E isso vem até mais ou menos quando o Bolsonaro começa a aparecer lá em 16, 17, que ele começa a quebrar essa estrutura e ele traz o visceral de novo. E ele traz a rede social de novo. E aí as pessoas começam realmente a se desesperar. Como é que a gente vai tratar esse outlier? Como é que a gente vai tratar essa pessoa que fala o que quer? Como é que a gente vai falar dessa pessoa que põe o dedo na ferida? E aí a gente sabe o que aconteceu. Tentaram eliminar o cara antes do pleito. E aí ele ganha, e aí de novo vem essa situação. Tanto é que o vice agora lá do Lula, lá o Alckmin, era o cara que tinha mais tempo, todo mundo falava, agora o Alckmin leva, agora o Alckmin leva, porque ele tinha mais tempo de televisão e é o que tinha mais grana para queimar. O Bolsonaro tinha 15 segundos no primeiro turno, 15 segundos. E aí a gente viu que não era mais possível controlar essa estrutura. Tanto é que na segunda você viu o que aconteceu. Já começaram a tirar várias páginas do ar, veio com a história do fake news, veio com a história de você pode falar, você não pode, a dificuldade de você promover. E aí a gente viu agora pelo X mostrando que existia uma interferência direta em páginas. Essas você podia promover, essas você estava em shadowban. O que é shadowban? Colocava você numa sombra, e a gente viu que a segunda, na eleição de 22, já estava a primeira camada de controle, onde tiraram muitas campanhas do ar, você sofria sanções, aquela coisa toda, onde o Estado conseguiu tentar controlar. Tanto é que a grande meta hoje é controlar as redes sociais. Na realidade já está acontecendo, a gente tem uma rede inteira fora do ar, e enfim, olha que doideira. E as pessoas falam, não, mas é que as pessoas estão cometendo crime. Cara, crime sempre existiu, o Código Penal sempre existiu, então não é uma novidade que pessoas cometem crime, cometem calúnia, difamação. Então já sempre existiam meios para isso. Então, com essa desculpa, ou com a desculpa de promover a democracia,
pessoas estão sendo caladas, pessoas estão sendo extirpadas da sociedade. É isso que está acontecendo. E aí veio quem? Pablo Marçal, que domina muito bem e numa escalabilidade absurda de utilizar as redes sociais. E aí ele levou essa expertise para a televisão. Ele levou essa expertise para os debates. Tanto é que nas primeiras sabatinas as pessoas ficaram desesperadas, porque eu não posso perguntar o que eu quero agora. Inclusive, a gente vai até mostrar essa parte, uma das pessoas que perguntam ali, um especialista lá, e acho que em saúde, alguma coisa assim, saúde pública e tal, ele faz todo um prólogo para falar mal do Bolsonaro, para falar mal da vacina, para falar mal disso, para falar mal daquilo, sendo que o pleito é da prefeitura. Então ele cria todo um prólogo para depois fazer a pergunta. Perceba que ele poderia fazer a pergunta sem aquele prólogo inteiro. Isso é uma armadilha, isso é para mostrar que se a pessoa começa a responder, ela aceita toda a estrutura anterior. Eu mostrei isso ao vivo lá no Pânico, quando o Marinho foi fazer uma pergunta para mim, e ele cria todo um prólogo para depois fazer a pergunta. E eu mostro, eu ensino ao vivo lá no Pânico. Então, Ellen, põe isso daí para a galera ver. Não sei se você viu o último pronunciamento oficial do presidente. Foi claramente o Pinóquio que escreveu. Foi um mito maníaco, só está claro. Mas... E, em comparativo, o Dória, em tese, financiou, trouxe a vacina. Mas, no consciente coletivo, ainda enxerga o Bolsonaro, ele retém um puta apoio, como o tiozão autêntico, que fala as verdades, doa quem doer. Já o Dória, que tá entregando, é o marqueteiro... Quem que tá pagando? Quem que tá pagando isso aí? Quem que tá pagando a vacina do Dória? Quem que tá pagando? Meu presidente. É o Mandrião que tá pagando. Presidente Surita, Ô, Ralão. Olha que legal. Quem tá pagando é o Mandrião. O que vale? É o mérito da fala ou é a apresentação visual da pessoa? Olha que legal. Se eu fizesse uma análise sua agora, a primeira coisa que eu ia pegar é a narrativa. Ou seja, o que você faz? Você pega uma verdade sua e junta numa pergunta. Se eu começar a responder, eu valido o que você está dizendo que é verdade. Onde eu falo assim, cara, você não pode responder uma pergunta dessa. E isso foi sempre muito usado pelos jornalistas nas sabatinas. E o Marçal, como ele estuda também muito essa parte linguística, essa parte da semântica, essa parte da persuasão, da manipulação, né, da sedução, toda vez que alguém fazia uma pergunta, ele bloqueava. Ele, peraí, mas de onde você viu isso? Então vamos lá, então vamos definir o que é opinião e o que é pergunta, né? O que é ipsis literi e o que é a sua opinião. E aí, nesses debates que ele provoca, que ele tira a pessoa do sério, que ele vai no emocional da pessoa, ele traz o passado da pessoa. Porque qual que é o modelo do debate, né, que o mainstream, que os jornalistas, né, os grandes meios de comunicação querem? A previsibilidade, ou seja, não haverá discussão, não haverá provocação e vamos só discutir propostas. Vocês estão aqui só para discutir propostas. Vocês não vão mudar o tom, vocês não vão falar de passado, vocês não vão revelar o histórico de vocês, vocês vão falar apenas de propostas. Ou seja, é uma nova Lei Falcão, que o Igor acaba de dizer. Nós mexemos nas regras para quê? Para que todos se tornassem de novo iguais. Iguais. Não há uma diferença. É só proposta. Mas, Ricardo, isso não é bom? Depende. Porque hoje em dia, se você for ver mesmo, as propostas são muito parecidas. Você pode perceber que mesmo da direita ou da esquerda, são pequenas diferenças de foco onde começar. Mas as pessoas reconhecem os problemas e reconhecem os desejos da população. Todos eles reconhecem. Então, o que vai mudar? É a proposta? É o reconhecimento dos desejos, dos dissabores, daquilo que o munícipe precisa? Não, você pode ver que as propostas são muito parecidas, muito iguais. O que vai mudar é o caráter de quem vai utilizar aquela ferramenta, de quem vai sentar naquela cadeira, de quem vai ter 500 bilhões na mão, quem tem capacidade de gerir uma empresa chamada prefeitura, que vai ter 500 bilhões na mão. Qual que é o passado dessas pessoas? Então, vamos levantar o passado dessas pessoas. O que eles acreditam num âmbito maior sobre educação, né? Sobre saúde, sobre ideologia de gênero, sobre proteção, sobre armas, sobre drogas, sobre tráfico, sobre bandido. Como é que bandido deve ser tratado? Porque as pessoas estão num barril de pólvora. As pessoas estão que não aguentam mais.
Por que a população está tão aflita, tão revoltada? Por conta do que a gente vai ver nesse debate, que é justamente o quê? 2 pesos, 2 medidas. E por conta disso, eles estão desesperadamente tentando colocar uma nova Lei Falcão. Pode perceber. E nos debates, a gente percebeu que a linguística dessas pessoas e toda a linguagem silenciosa, ela foi se adaptando. Eu até falo que acho que eles pegaram aqui uma mentoria grátis. Porque, olha que interessante, a Tabata, ela volta com aquele modelito que eu elogiei. Que eu falei, agora sim, ela está com uma cor profunda, ela está fazendo contraste de pele. Dá uma olhada na paleta. Ela pôs até o olhinho esfumado, cara. Ela tá mais mulher, porque ela se colocava como uma jovencinha, uma menininha que pensava como uma velhinha, que ela se vestia como uma velhinha, mas tinha o cabelinho, a maquiagenzinha e os movimentozinhos de uma menininha virgem, imaculada, jovencinha, né? Que ela falava papapá, 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 papapá. E aí ela começa a usar marcação de mãos, de entonação, e ela volta com isso. Dá uma olhada. Além de estar acontecendo de uma forma, assim, não é a internet que está fazendo, né? Então a gente tem, de certa forma, um poder de mexer um pouquinho aqui e ali, né? O que você está sentindo para hoje aí? Você acha que precisava... Olha lá, você vê como ela tá... usar cadeira... Igor, eu espero em Deus. Olha que legal. Ela volta com os apetrechos aqui, que são mais pesados, que remetem a poder. Você vê que ela tá até com uma... Como é que chama isso aqui? Uma da Mulher Maravilha ali, né? O bracelete ali da Mulher Maravilha. Ela tá de novo com metais aqui no colo, os brincos. Ela muda a maquiagem dela, ó. Vamos dar uma olhada aqui se aparece. Olha aqui, ó. Ela de sombra, olha aqui, ó. Uma sombra esfumaçada, o batom com umas cores mais fortes e uma roupa com cortes, ou seja, que dá um movimento muito mais ágil, muito mais de mulher, de uma mulher empoderada, uma mulher forte, e não aquela menininha placê, aquela menininha que ficava papapá, 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 que esse é o ritmo dela de falar. Ela aprendeu, alguém deve estar dando esses toques para ela, de ela fazer muito, tanto é que quando ela no início, a Eren pode até colocar, os movimentos dela eram muito justinhos, e aqui, e aquela coisinha, como eu disse, monotônica, sem alteração, e agora ela está muito mais ágil, ela está muito mais contundente, ela está muito mais precisa, e com essas movimentações de mão, ilustrando, ela virou uma ilustradora. Quando ela fala, aqui, abre, fecha, no passado, esse lado, vamos subir, vamos estirpar. Então ela mexe muito com as mãos, ela vira um PowerPoint humano, ela ilustra muito bem. E isso é legal porque quebra o paralelômetro da comunicação. E ela foi bem no debate, porque ela foi treinada para esse tipo de debate. Ela foi muito bem, assim como o Boulos foi bem. Esse debate, ele foi estruturado para que aquela velha guarda, ou seja, aquelas pessoas que foram treinadas por marqueteiros, se dessem bem. Nunes, Boulos e Tabata. Os 3 foram muito bem. Aí, na metade para frente, que a Marina começa a aparecer um pouco mais, o Marçal começa a aparecer um pouco mais, e aí termina naquela loucura toda, e aí hoje só se fala nisso. Tanto é que no final vocês vão perceber que a Tabata, ela fala vários palavrões, cara. Então aquela menininha pura, imaculada, que não levanta a voz, começou a falar merda, puta que pariu, porra, olha não sei o quê. E ela já abre tipo, opa, você fala, eita, eu vou mostrar lá no final. Então aqui temos Tabata, inclusive ela faz uma abertura muito boa, eu vou mostrar um pouco disso, mas vamos falar agora também dessa linguagem silenciosa de quem? Vamos lá. Pablo Marçal, vamos ver Pablo Marçal. Eu não gostei. Vocês não falam com o outro, né? Tipo, não tem... A gente fala, acabei de falar com o Nunes ali, chamei ele de tchutchuca do PCC. Vou prender ele ano que vem. Só lembra que aqui é 3 advertências quando começar o debate, né? Olha lá, tá vendo? Lembre-se que você não pode ser o que você é, porque aqui 3 advertências, vamos ver o que ele vai responder. Então agora pode falar, bananinha, tchutchuca do PCC e vou te colocar na cadeia, viu, Ricardo Nunes? E aí o que acontece? Quando ele impõe esse ritmo onde ele pode colocar, que é o que as pessoas querem, alguém mais contundente, alguém mais incisivo, alguém que vai trazer o passado, do mesmo jeito que trazem o passado dele. E tá tudo bem. Isso deveria ser um debate. O Flow inaugurou uma nova era. É o debate sem debate entre os candidatos. E o debate do apresentador com um dos candidatos. Basicamente foi isso que aconteceu. E eu cantei essa bola. Eu falei, eu quero ver o que eles vão fazer para segurar o Marçal. Eles criaram um debate sem debate entre os candidatos. Simples assim. Agora,
esse tipo de cor favoreceu o Marçal? Não. Essa cor não favoreceu o Marçal. A pele dele ficou mais manchada, mais alaranjada, assim como o do Boulos. Ele ficou com uma cara mais cansada. Eu achei ele tranquilo nessa pré-debate, mas eu não gostei da abertura dele, a gente vai ver isso daqui a pouco. E o quanto que estava prejudicado por conta da escolha da camisa, essa camisa mais clara, azul claro. Ele precisava daquele contraste de novo, ele precisava daquela cor mais profunda que valorizava muito mais. Eu não sei se proibiram ele de usar o boné fazia essa coisa do arquétipo do contestador, daquela coisa mais provocativa no ambiente. Não sei se proibiram ele de colocar o boné, mas, de novo, né? Se proibiram, foi mais um modelo de engessar a comunicação dele. Porque o boné comunicava demais. Ele tirava o boné, colocava o boné, era o M de Marçal e tudo mais. Ele criou um adereço próprio, inclusive adereço esse, que é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Camelôs nas avenidas aqui de São Paulo, nos faróis, vendendo o boné do Marçal. Vendendo, vários. Então ele criou uma nova forma de comunicação. De novo, você gostando dele ou não, ele criou uma incisão, ele criou uma ruptura de uma comunicação tão eficiente que ela extrapola os meios de política, porque as pessoas estão usando até como um adereço, até como um modelo de contestação. Tem muita coisa que as pessoas não perceberam. As pessoas se politizaram, se polarizaram e está tudo bem, está ótimo. E eles estão muito mais presentes na política e sabem que proposta qualquer um faz, papel aceita qualquer coisa. Mas a índole é forjada durante anos. E é isso que as pessoas querem ver, é isso que as pessoas querem saber. Quem é você? Quem é você na fila do pão? Quem é você nos assuntos mais pertinentes à estrutura da nação? É isso que as pessoas... E parece que esses marqueteiros, parece que a própria mídia não acordou para isso. Vamos para o próximo aqui, nessa pré-setada? Vamos lá. Ricardo Nunes, ele manteve o padrão, apesar que ele mudou a qualidade da camisa, ele mudou a qualidade do terno, é um terno mais bem cortado, é um azul profundo. Nos anteriores, ele estava com uma camisa mais rota, ele chegava até a colocar uma camisa de Hering por baixo, aquele cinza roto. O Boulos também estava com aquele cinza roto. Esse aqui, depois que ele acerta, ele continua. Estava tranquilo, estava bem tranquilo em relação a essa pré-apresentação. Agora vamos ver o Boulos. Minto, vamos ver aqui a Marina Helena, aqui na sequência. Olha a diferença de pele, de maquiagem. Olha o blush, é blush que chama isso aqui? Olha aqui a sombra também. O batom, um batom muito mais para a idade dela, para a pele dela. Ela usando um azul profundo. Melhorou demais a aparência dela, a jovialidade. Ela se torna uma mulher, mas uma mulher forte, uma mulher bem cuidada. E isso ajudou demais. E você vê que ela começou a fazer essa mudança, ela usa lá uma peça azul, depois ela vai para um blazer azul e agora, para mim, foi a excelência. Essa comunicação dela está muito boa, ela está vindo uma evolução, só que ela dá uma rabiada na parte do debate. Parece que ela é um pouco, às vezes, insegura, ela está pisando, às vezes, um pouco em ovos ali, mas ela tem coragem. Você vê que no momento lá que falam da vacina e tudo mais, ela foi para cima, ela foi falar, pá, mas peraí, são 2 pesos, 2 medidas, como é que você analisa isso? Se está acontecendo agora milhares de mortes por dengue, a maior da história, e ninguém está falando nada, ninguém está falando de vacina, de falta de vacina. Então, ela foi bem corajosa. Eu vou falar isso mais para frente. Agora vamos achar o Boulos aqui, vamos lá. E me parece que o Datena nem apareceu. Cara, é inacreditável. Se eu não me engano, o Datena nem apareceu nessa parte, cara. O primeiro que acho que apareceu foi a Marina Helena. Aí deixa eu ver o Boulos. Aqui o Boulos. Ah, o Boulos! Deixa eu pegar o Boulos aqui. Ah, o Boulos. Então vamos lá. O Boulos deu uma melhorada na camisa, porque eles vinham com umas camisetinhas rotas, vinha com os terninhos rotos. Agora ele está até com uma camisa bem mais cortada. Você vê que é um tecido, o fio é uma trama mais robusta, ou seja, dá um caimento melhor, não é uma trama, não é um tecido com poucos fios, aqui tem mais fios. É nova, é uma camisa nova, parece que ele fazia questão de usar uma camisa antiga, mas mesmo assim ele não colocou o terno. Ele optou por não colocar o terno, talvez porque é internet. Mas a pele dele ficou alaranjada. Vocês vão ver que no início a pele dele está muito alaranjada, coisa que também
aconteceu com o Marçal. E o Marçal ficou com uma cara muito mais de cansado. Agora vamos para as aberturas. Ah, pra você ter uma ideia, o Datena acho que nem apareceu nessa pré-apresentação. Eu vou até dar uma olhada de novo, mas se eu não me engano, ele nem aparece na pré-apresentação. E na final também não. Ele não aparece, fala, não quero falar não. Ele nem quer estar ali. O Datena só está ali porque o Marçal provocou ele dizendo assim, você vai desistir, você vai desistir. Tem uma hora, cara, numa pergunta, que ele responde e já vai saindo. Aí o Tramontina fala, não, tem a réplica. Aí ele volta lá para fazer a réplica. E todo mundo levanta, todo mundo vai se preparar nos intervalos e o Datena fica lá, que nem um pachazão lá, largado. Ele não tá afim, cara. O Datena não tá afim de estar ali. Ele queria ser senador, ele queria ter as benefícios da política e eu dei o pobre, eu dei o povo, eu quero que o povo se exploda. Ele parece essa situação, que ele não tá nem aí pra hora do Brasil. Ele é o Datena sendo o Datena. É isso, cara. Agora, vamos lá para a parte do debate. Como eu disse, a Tabata, ela abre bem é ótimo, né? Ela abre bem e ela começa a pegar esse chatábata e fala assim, eu sou chata mesmo, porque eu sou chata em relação às propostas, eu sou minuciosa, porque se eu ajudar o velhinho e a criança, eu vou ajudar todos, então eu sou a chatábata. E ela assume esse alcunha, né? Esse apelido que o Marçal deu para ela, numa ressignificação até interessante. Eu gostei que ela fala, eu sou chata mesmo, que eu sou aquela... a Siri aqui, ó. Sai pra lá, Siri. Eu sou chata mesmo, tal, não sei o quê. Agora, vamos lá. Eu vou falar aqui algumas partes aqui importantes. Pestes que estão por aí com pragas do que praticamente ficar desses abrigos. Recolher imediatamente essas crianças e dar um tratamento adequado, inclusive psicológico, porque... Então vamos lá. O Datena só aparece aqui. Aqui ele dá uma melhorada. Ele não parece aquele, né, o rico bonachão, gordão, né, aposentado, que já fez de tudo, né, o velho da lancha, sabe? O cabelo branco, o velho da lancha. Mas mesmo assim você vê que ele fica apoiado. Ele usa uma roupa legal agora, uma roupa condizente com o ambiente. Todas as outras vezes ele não estava com uma roupa condizente ao ambiente, aqui ele está. E aí a gente vai vendo, 2-2, eu vou até pegando aqui para ver e vou falando algumas coisas que aconteceram e nas mais contundentes a gente vai abrir para a câmera aqui. Então o que acontece? A primeira duplinha vem Datena e Boulos. Debate tradicional, aquele debate de ideias, que fica ali falando de proposta, como eu disse, é a Lei Falcão dos anos 2020, onde não há o visceral, não há o de fato quem são aquelas pessoas, qual é a índole dessas pessoas que vão sentar naquela cadeira. Eles provocam, os dois, o Datena e o Boulos, eles provocam demais o Nunes, falando que a cidade é isso, que a cidade é aquilo, falando mal da cidade, e eles entram em compadre ali, ficam atacando o Nunes. Aí Boulos e Tabata também vai para esse debate tradicional. Vamos até pegar esse aqui para ver se a gente pega um pedacinho para vocês mostrarem a Tabata agindo, atuando. Olha aqui, ó. Preparadas para essa área. O que é o Capacitaí? A prefeitura mapear junto com essas empresas quais são as vagas que estão em aberto. A prefeitura entra bancando o curso, mas a empresa tem que oferecer a vaga desde o dia 0. Vocês perceberam que ela parou aquele papapá, papapá, papapá? Por quê? Porque ela está se controlando na vocalização pela marcação do movimento das mãos. O Boulos, ele vem com a estrutura dele, bem daquela coisa do storytelling. Os dois estão fazendo muito bem storytelling e a singularidade da informação. Então, esse projeto que eu vou fazer vai beneficiar a Dona Maria, lá de Capão, vai beneficiar a Dona Gisele, que ficou tantos meses para fazer uma análise, um exame de ultrassom. Então, é aquela coisa onde eles buscam esse rapport, dizendo, olha como eu conheço, olha como eu conheço seu bairro, olha como eu conheço seu nome, olha como eu conheço. E isso é muito bom para você ter essa oratória quando você fala para a tia do sofá, quando você fala para a televisão, quando você fala para aquelas pessoas que ainda estão no tradicional e não acordaram. Só que isso, como eu disse, já não cola mais, porque as pessoas não querem mais saber disso. Porque isso é o enfadonho, isso é o chato, isso é o que... Mas, Ricardo, não são as propostas que vão mudar São Paulo? Não, cara, não, porque proposta, como eu disse, todos eles escrevem as propostas que quiserem, papel aceita qualquer coisa,
é o objetivo de vida dessas pessoas. Como é que eles enxergam a governança? Como é que eles enxergam a política? Como é que eles enxergam aonde que eles vão botar o dinheiro? Onde eles vão priorizar? Quais são as prioridades? E isso eles não falam se você não for provocado, se você não for revelado, se você não for exposto. Porque aqui fica tudo muito bonitinho. Por exemplo, vamos ver lá o Guilherme Boulos. Importante, Bruno, que você me dá a oportunidade, até para... Você viu? Importante, Bruno, que você me dá a oportunidade. Então, ele chama pelo nome a pessoa que fez a pergunta. Fazer uma fake news que tem sido utilizada. Olha como a pele dele ficou manchada. Repararam isso? A pele dele está alaranjada. Ele está com manchas na pele. Candidatos. Ele está com até um pouco de olheiro. O Marçal vai ficar muito mais por conta do contraste disso aqui, ó. A pele dele está laranja, cara. Isso não é bom. Isso passa, às vezes, uma expressão cansada e tudo mais. Vamos ver para frente? Vamos lá. Tabata Nunes, também tradicional. De novo, Tabata dá exemplos nominais, dando nome, dando endereço de rua, dando endereço de bairro. E isso, pro modelo de comunicação tradicional, é excelente. Mas, de novo, as pessoas estão cansadas disso aí. Depois, Pablo e Marina. Eu achei a abertura do Pablo fraca. Ele vai falar eu acho que é de transporte, de trânsito, e ele abre com um negócio de mentalidade e tal. Quer ver? Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Marina Helena. Vai ser Pablo e Marina Helena. Aí eles falam, ó, aí o Marçal tá lá. Candidato. Obrigado. Boa noite a todos. Você tá entendendo que parece que ele tá com dor de barriga? Eu não gostei da abertura do Marçal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. E ele se apoia num pé. Tá cansado? Pode ser. Mas isso não é legal. Visualmente não é legal. Candidato. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos candidatos. Um trânsito tão violento... Olha isso aqui, ó. Olha o contraste por conta da luz. Depois eles vão melhorar essa luz. Olha como fica profundo o olho. Fica manchado. Isso é por conta da camisa e é por conta também da luz. Depois parece que eles dão uma regulada na temperatura da luz. Mas olha como ele fica, a barba em contraste. Parece que é uma barba até mal feita aqui embaixo, né? Então isso não é bom. Violenta assim, a gente precisa tratar não só o efeito, mas como a causa. A causa é educação. Sei que parece chato comparar a nossa cidade, o nosso país com outros lugares onde funciona. Você está entendendo? Então, enquanto a Tabata, o Boulos, o Nunes, que tem essa preparação do marketing, eles já começam sorrindo, fazendo as ligações. Obrigado, Tramontina. Obrigado, organização, Igor, Flow. Muito bom, muito boa a sua pergunta, fantástico, parabéns. E aí aquela coisa jovial para cima. E o Marçal parece estar cansado, parece que ele não está com aquela jovialidade que ele estava nos primeiros debates. Né, onde ele estava ali nadando de braçada. Eu não gostei da abertura do Marçal. Vamos lá. Nos Estados Unidos, todo mundo para no pare. A gente precisa reciclar as pessoas aqui. Como? Com treinamentos na causa, no ensino público, olá, no ensino privado. Aí ele vem falar de mentalidade e tal, e as pessoas vão, mas vamos mudar a mentalidade, mas como é que eu mudo o trânsito de fato? Como é que eu acabo com esse engarrafamento e tal? É interessante o que ele está falando, mas não para o público geral e não para abrir a porra de um debate. Não é bom, não foi bom. Inclusive, olha aqui, ó, você nem vê praticamente o número dele, porque não há contraste. Não há contraste. A Marina também, eu achei que ela foi meia fraca. Agora, vamos lá. O próximo é que foi na sequência, só trocou as ordens, aí foi Marina e Pablo. É engraçado que as pessoas ficaram meia ressabidas, porque caía muito da Tene Boulos, Tabata e Boulos, e desse lado caía muitas vezes Marina e Pablo. E o pessoal ficou meio assim, que estranho isso daí. Mas, enfim, vamos lá. Na saúde, que eu falei da pergunta, olha aqui o exemplo da saúde. Aqui, ó. Vamos ver esse carinha, para eu mostrar na prática o que é você, no prólogo, juntar um monte de coisas que você acredita e você colocar a pergunta. Vamos lá? Tema, vamos lá. Saúde. Saúde. Pode vir aqui do meu lado, professor. Vamos lá, professor. Vamos lá, professor. Boa noite a todas as pessoas, candidatas e candidatos. Pergunta é a seguinte. Presta atenção na pergunta, que na realidade não é uma pergunta. É todo um prólogo das verdades que ele acredita e aí depois ele vem com a pergunta no final. Presta atenção. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente,
que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos, equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano. Aí você fala, o que isso tem a ver, além de que todas essas informações é discutível. Tudo bem, ele defende esse lado, há um outro lado que defende completamente diferente. Tanto é, por exemplo, uma das coisas, a vacina foi criada em dezembro. Em janeiro a gente já estava vacinando aqui no Brasil. Alguém ficou sem vacina? Ninguém ficou sem vacina. Houve desvios de insumos? Houve. Inclusive no consórcio do Nordeste, até hoje estão esperando os respiradores. Sumiu o dinheiro e não chegou. A gente teve uma ordem unida no Ministério da Saúde? Não. O STF falou assim, cada um faz o que quiser. Governadores tomam suas decisões, prefeitos tomam suas decisões, e aquelas que forem mais no intuito de separar as pessoas, né, isolar as pessoas, vão ter prioridade, sem ter cientificamente dados comprovados se aquilo podia ou não. Então, enfim, é discutível? É, mas é discutível. É importante, de repente, debater isso, a obrigatoriedade da vacina que estava em teste, ou não, do isolamento, ou não, deixa as pessoas vulneráveis isoladas e o resto trabalhando, mas, ok, é um debate. Agora, esse é o debate? Esse não é o debate. Então ele traz várias verdades, várias opiniões, várias auto-verdades, várias opiniões, para depois fazer a pergunta. Se liga. Aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é... Covid é essa aqui. Cadê a Covid? Você sabe que a Covid ela tem uma cepa ali de gripe, né? E a gente pega todo ano. Cadê os dados da Covid? Ele sumiu, né? Mas enfim, eu disse, isso é um debate. Que deveria ser um debate sobre isso e não sobre o prefeito. Vamos lá. No caso de uma nova pandemia, similar à da... Aí, essa é a pergunta. No caso de uma nova pandemia, similar à Covid, então a pergunta começa aqui. Agora, se eu começo respondendo, eu estou validando tudo aquilo que ele disse. A Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, que, como eu disse, tem vários países no mundo que optaram por não ser obrigatório, optaram por não fazer o lockdown severo, e tiveram, inclusive, resultados diferentes. Então, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas não poderia se discutir. Na época da pandemia, você não podia nem discutir. Aceite isso e ponto. Até a Organização Mundial da Saúde falava, tem que usar máscara. Depois falava, não tem que usar máscara. Ah, não, tem que isolar. Não tem que isolar. E aí, por quê? Porque ninguém sabia exatamente como é que funcionava a situação e não tinha uma vacina pré-estabelecida. A vacina foi criada ali a trancos e barrancos e vamos ver se vai funcionar. Tanto é que tem 2 vacinas que foram retiradas do mercado. Foram retiradas. Se eu não me engano, acho que a Janssen, alguma coisa assim, depois você escreva aqui embaixo, e a Coronavac também, porque não se tornou eficaz, cara. Por quê? Porque é assim mesmo. Porque você vai vendo a eficácia no decorrer do tempo. Agora, você falar que a ciência comprovou que esse era o melhor, não, porque não se sabia. Sacou? Mas vamos lá, vamos ver como é que eles vão se sair. Qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Vamos lá. Bom, para começar essa... Olha de novo, olha a diferença da mulher, hein? Olha a diferença. Lembra antes? Usava aquelas creme com creme, aquele tomzinho claro com pastel com tomzinho pastel. Olha a diferença, olha a paleta de cores, olha a pele da mulher como melhorou, hein? Resposta. Tá pegando aí as dicas de cada aventura. Eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores. E detalhe, a vacina da dengue já existe há anos. Não foi uma coisa criada agora, né? Há anos que já existe. E aí o cara falou o que quis, ouviu o que quis. Mas aqui é só para mostrar, ilustrar o quanto que é perigoso quando você vai fazer uma pergunta e aí você cria toda essa verdade num prólogo, como o Marinho quis fazer comigo lá, e se eu começo respondendo, eu estou validando toda aquela estrutura lá. E aí os dois respondem para ele e tal, e tá tudo bem. Vamos lá, aí detonaram a pergunta do homem. Aí deixa eu ver aqui. Acessibilidade. Nunes e Datena
Foi a mesma coisa. O Nunes continuou com os números. Não, porque veja bem que em São Paulo a gente tem 7 milhões, não sei o quê, agora vamos para 15 milhões. Agora conseguimos mais não sei quantos milhões de atendimentos. E ele fica muito nos números, e aos poucos ele ainda tenta trazer um benefício daquele número, que é o que o Boulos e a Tabata falam muito bem. Ou seja, quando ele fala assim, não, veja bem, a guarda da CGM estava com 7 milhões, agora a gente está com 2 milhões. Ah, não sei o quê, não sei quantos quilômetros afastados, vamos para não sei quantos quilômetros afastados. Inclusive, agora estamos mudando. E ele fica só vomitando números e não dá o benefício daquele aumento, não dá o benefício para a dona Maria, que vem lá de Sacomã, para a galera que vem de Itaquera e precisa fazer a baldeação. Ele precisa mostrar, criar um storytelling. E ele não sabe fazer isso, ele não sabe. Como eu falo, ele é um tucaninho, MBDista ali, padrão, né? Ele é aquela coisa de o limpinho, né? Onde ele só fica falando números. E o Datena, e aí ele vem nesses infinitivos, nesses verbos infinitivos com referencial perdido lá do Brasil urgente. Precisa ver isso aí, né? Você viu que ele até parou com esse acho que ninguém tinha coragem de falar pra ele, meu, para esse bibibi. E aí ele parou, né? Porque ninguém tinha coragem de falar pra ele, bicho, para com esse bibibi. E aí ele fica só nos verbos infinitivos, mas de fato não dá aquela coisa concreta, aquela coisa de tipo se comprometendo. É sempre vamos melhorar, vamos construir, vamos reduzir, vamos transformar, sempre referencial perdido. Não mudou em nada, inclusive cansado pra caramba. Aí aqui nessa segunda parte, o Marçal começa a ressuscitar, ele começa a voltar pro ritmo Marçal. A Marina já estava vindo bem, como eu disse, na medida do possível, achei ela às vezes um pouco sem ritmo, para falar de improviso, falar um pouco mais rápido, mudar um pouco também a variação tonal e tudo mais, mas foi bem, né, dentro do esperado dela. O Marçal, como eu disse, eu achei que ele estava muito cansado, bem diferente do esperado, até porque engessaram o Marçal de um jeito para que ele ficasse igual aos outros candidatos, sendo que os outros candidatos, de novo, eles são vendidos como um pote de margarina. E aí aqui a gente começa a ter uma diferença na oratória. Nesse segundo bloco, são pessoas da rua que vão perguntar. Então vamos pegar essa parte aqui para vocês verem a diferença agora. Vamos lá. E que estão no estado lastimável. Por exemplo, Largo da Memória perto da Praça da Bandeira e vários outros pontos que deveriam estar preservados, mas não estão. Eu queria saber qual a política que o prefeito vai ter em relação a esses lugares. É isso. Até mais. Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que você tem que saber, quando você falou da relação com o monumento histórico... Você está vendo a diferença? Que ele agradeceu a pergunta, ele está com o tronco mais ereto, ainda está com as olheiras, mas diminuiu. Você vê que o contraste da barba diminuiu. Eu acho que mexeram na luz. De novo, a camisa não valorizou, a cor não valorizou e eles devem ter mexido na temperatura. Ele está com uma pele um pouquinho melhor, mas ainda assim com um pouco de mancha nas olheiras aqui. Vamos lá. E a forma dele se comunicar está mais incisiva. Tombado é que custa 7 vezes mais caro do que uma reforma privada. Portanto, os empecilhos que existem na legislação, né, em relação ao tombamento. É nítido que na sua pergunta mostra que a atual gestão ela não conseguiu fazer o que precisa ser feito. De novo, uma gestão que é STEP, uma gestão que o STEP que foi colocado é um STEP que está furado. E aí ele está lá de forma contundente, atacando ali a gestão do Nunes e tudo mais, mas você vê que a expressão dele, porque antes estava uma expressão cansada, uma expressão até de marca-texto aqui, com a covinha no meio dos olhos, que é aquela expressão até parece que é de raiva, e aqui já abre um pouco mais, aqui ele já começa a impor o ritmo dele. E a Marina, nessa pergunta especificamente, ela foi um pouco confusa, mas, de novo, ela está enfrentando bem, sem medo de falar as verdades, sem medo de expor, como ela expôs a Tabata no último debate, dizendo que ela usou de aviãozinho para cá, para lá, e ela falou, quem está te financiando? E ela está trazendo os tickets, está trazendo aquilo que... Porque criou-se assim, quando você fala algo sobre a parte comportamental, a parte que você acredita, sobre crime, sobre criminosos, sobre tráfico e tudo mais, simplesmente o lado que está sendo exposto fala, isso é uma mentira. E está tudo bem. Nenhum repórter vai lá, nenhum repórter esmiuça, nada é feito, nenhuma agência de checagem, nada. Simplesmente, isso é balela, é mentira. E fica por isso mesmo. Vamos ver mais pra frente aqui. Tem muito... Aí Nunes e Datena, de novo, fica no infinitivo, quando fala das creches e tudo mais. E aí tem uma hora, cara, que é o Datena e o Marçal,
que ele dá uma desfilada que é muito engraçado. Sabe o garoto grandão da quinta série que bate em todo mundo? Aí ele passa pelo magrinho, aí ele passa desfilando. Então, olha que interessante. Sorteio o Marçal e o Boulos. O Marçal vem lá de baixo. O Datena estava sentado do lado desse púlpito aqui. Olha como ele vem, se liga. Ó, ele espera o Marçal, tipo, passar por ele. O Marçal não faz o contato visual. Datena, por favor. E aí, olha a cabecinha do Datena. Vamos saber então. Olha a cabecinha do Datena. Eu passei do lado dele, ele se borrou todo. E o Marçal tá criando o ritmo dele, faz o M e tal. Qual é a pergunta? Olha lá, você viu o jogo de cabecinha do Datena? Tipo, eu sou foda. E aí ele passa. E quando ele vai sair, de novo, ele fica, né, com aquelas coisas do infinitivo, com a palestrinha, tudo mais. O Marçal traz uma proposta, que o pessoal sempre fala que o Marçal não traz proposta. Ele fala dos imigrantes, ele fala que é um rapaz imigrante que vem falar como é que a gente vai ser acolhido, e ele fala que vai ser criado trabalho e tudo mais. E na saída é a mesma coisa. Quer ver? Ó, vamos ver ele saindo. Ó. Vamos lá, ele saindo, vamos lá. Nós vamos recebê-los de braço. Ó, vamos recebê-los, vamos fazer, vamos diminuir, vamos acrescentar, sempre no verbo no infinitivo. E aí agora eles vão sair, vamos lá. Muito obrigado, candidato. Faz o M. Muito obrigado, candidato. Olha lá, ó, ele me bateu. Acho que voltem ó, olha, lugares. aí ele, ó. Muito obrigado. Ele desfilando, vai gritar. Vamos para mais uma pergunta? É a quarta. A cabecinha tá aí, depois ele faz um contato visual. Olha que interessante, ó. Deixa eu ver. Olha lá, ele não aguenta e olha para o Marçal para ver como é que vai estar o posicionamento dele, faz contato visual com o Marçal. Tem medo, mas não tem vergonha. Essa é a frase. Vamos lá, o que nós temos mais aqui? Aí temos Marina e Nunes, de novo. A Marina, no retorno, ela foi melhor, na tréplica ali, ou réplica, sei lá. Eu acho que ela falando trabalho que acaba com a fome, que eles estão falando de alimento. O Nunes fez uma boa propaganda da gestão dele. E aí vem o lance da Gisele, cara. A Gisele é que deu show. Vamos pegar a Gisele aqui, ó, que ela fala do transporte, cara. Gostei muito da Gisele. E aí, amiguinhos, Bolo faz um golaço. Se você gosta do Boulos, se você não gosta do Boulos, eu tô fazendo a análise da comunicação. O Boulos dá um golaço na resposta. Vambora? Quer ver? Para a última rodada, mas certamente serão os dois. O pênalti é que eles vão trocar de posição aqui à frente, né? Então vamos lá, nós temos... Você vê que melhorou, ele continua laranja, mas pelo menos ele não tá manchado agora. Por isso que eu acredito que fizeram um ajuste na iluminação. Vamos lá. Vamos agora à quinta pergunta. Quem vai responder é o candidato Boulos. Comentário de... Beba água, beba muita água. E de novo, olha isso. Olha a diferença. Eles não se apoiam, eles estão eretos, eles estão presentes, eles estão sorrindo. E isso faz diferença para quem, de repente, não está tão ligada na política, para quem não está tão ligado, às vezes até na persuasão inconsciente de... Porra, eu gostei mais desse candidato, gostei mais daquele candidato. Por quê? Por conta das cores, por conta da eloquência, por conta da textura, por conta de tirar o balelômetro, de não ser monotônico, de movimentos com as mãos. São vários detalhes que fazem a apresentação. Inclusive, vou pedir para a galera colocar até aqui, viu, Rian? Coloca aqui embaixo o Extreme Speaker. Eu dou treinamento para grandes oradores, políticos, pastores, CEOs, apresentadores de televisão, pessoas que precisam palestrar, criar palestras de forma profissional há 14 anos, cara. E não existe uma técnica, não existe um decorar, não é uma oratória. São detalhes, sim, pequenos, que fazem a diferença no todo quando você está fazendo uma apresentação. E às vezes são esses detalhes que às vezes convencem aquela pessoa que não está tão ligada na política, não está tão ligada no passado daquelas pessoas ali. Sacou? E é uma mentoria só de 8 pessoas, 3 dias inteiros comigo, intenso, onde eu vou ajustando a comunicação dessas pessoas. E o Boulos dá um golaço. Quer ver? Olá, um bom final de tarde para todos. A Gisele aí! Um bom final de tarde para todos. Gostei. Já começou, né, cumprimentando as pessoas. Meu nome é Gisele, moro em Guaianazes, Jardim Robrum. Eu queria estar sabendo de todos os prefeitos, que vocês fogem, né? Vamos supor, né? Dos ônibus, né? Vocês não têm falta de caráter sobre nós, né? O que ela está dizendo? Que vocês não usam ônibus, né? E vocês não têm vergonha, por não usarem ônibus, não saber o que a gente passa. De vir em pé, olha lá, embora a pé. Está dizendo que é o seguinte, que ela vai de pé, né, dentro do ônibus. Ela vem de pé dentro do ônibus, ela vai embora de pé dentro do ônibus. Entendeu? Sem sentar, sem nada.
Fora o absurdo da passagem que a gente tem que estar pagando. Em 2 anos, vocês estão aumentando a passagem. E aí é que eu acho que é o Nunes que queria falar, não, eu queria falar que eu não aumentei, eu estou há 4 anos com a mesma passagem. E acho que quando o Boulos fala que ele está ligado com o PCC, alguma coisa assim, ele se atrapalha, em vez de falar, eu queria o direito de resposta, a resposta do Boulos. E ele fala, a pergunta da Gisele. E aí virou meme, né? Porque o pessoal fala, o Nunes está tão maluco que ele quer o direito de resposta sobre a população. Mas não foi isso que ele queria, eu vou mostrar. Mas errou e aí o pessoal vai pra cima, né? Eu quero perguntar pra vocês, aonde vocês estão enfiando o dinheiro da passagem? Eita! Sendo que a gente tá sendo tratado como cachorro. Nem cachorro é tratado igual a gente é. A gente somos seres humanos. Então, Gisele, é isso que vocês têm que ficar presente. Nesses últimos 20 anos, quem de fato resolveu ou quem de fato se propôs a fazer algo diferente, quem de fato abriu as contas, quem de fato quer investir em algo estrutural, algo que vai contemplar todos os munícipes, ou seja, todos os cidadãos aqui de São Paulo. Ou eu quero ficar fazendo maquiagens, ou eu quero ficar dando coisinhas aqui e ali para falar, olha como eu sou bonito, olha como eu sou legal, ou eu quero criar estruturas grandes para que você tenha condições de ter mais grana, de você ter mais transporte, você ter mais saúde e tudo mais. É isso que vocês têm que ver. Não ficar em cima de proposta, mas ver de fato quem são essas pessoas. Vamos lá. Qual que é o caráter, a índole, como você mesmo disse? É uma hipocrisia de vocês. Qual que é o caráter? Qual que é a índole de vocês? Em relação ao nosso respeito, à minha liberdade, à censura, à propriedade privada, aquilo que é meu, aquilo que é público, existe essa diferença? Ou as pessoas veem que tudo é igual, eu posso mandar e desmandar? É isso que tem que ver, vamos ver. Vocês têm que lembrar de a gente. É isso aí. Porque na hora de vocês querer voto... Cada voto vale um. O voto do Boulos, o voto do Marçal, vale um só. Assim como da Gisele. O peso do voto da Gisele é igual ao peso do voto do presidente da República, cara. É igual. Vocês lembram da gente, né? Então é só isso que eu tenho pra perguntar. Candidato? Primeiro, uma salva de palmas para Gisele. Parabéns. Fantástico o retorno do Boulos. Aplaudiu a Gisele. Na realidade, as pessoas perderam a oportunidade de todos ali falar e aplaudir. Porra, legal, né? A própria Tabata poderia ter feito isso. Vamos lá. Falou que com certeza está entalado na garganta de muita gente na cidade de São Paulo. Essa é uma pergunta. Para onde está indo o dinheiro do sistema de transporte em São Paulo? Porque, Gisele, é pior. Tem o dinheiro que o povo paga de passagem e, além disso, tem um dinheiro que a prefeitura complementa para as empresas. Tem muita gente que não sabe disso. Então, vamos lá. Se você usa ônibus ou se você não usa ônibus, você paga ônibus. Como é que é isso, Ricardo? Além da passagem que as pessoas pagam, existe um subsídio. O que é o subsídio? As empresas de ônibus falam assim, olha, não dá para eu cobrar esse valor. Eu teria que cobrar R$10 a passagem. Aí a prefeitura fala, não, então peraí. Para eu deixar a passagem mais barata para o munícipe, ou seja, para o cidadão, você vai cobrar uma parte, mas eu também vou colocar. E me parece que é 6 bilhões ao ano. Então essas empresas recebem uma baita de uma bolada junto com o dinheiro da população também. Então quando às vezes você fala assim, mas eu não estou nem aí, eu tenho o meu carro. Cara, você tendo o seu carro, andando a pé, de bicicleta, não importa. Você paga o ônibus de São Paulo. Vamos lá. Está chegando a 6 bilhões de reais do nosso dinheiro. E você falar que você vai fazer tarifa zero, não existe o zero. Se você não pagar, alguém está pagando. Ou seja, você mesmo. Além de você mesmo, outras pessoas que nem usam ônibus. Porque de um jeito ou de outro, as empresas de ônibus vão receber. Então quando você fala assim, a passagem é grátis. Cara, alguém está pagando o diesel, alguém está pagando a manutenção, alguém está pagando o pneu, alguém está pagando o motorista, alguém está pagando tudo ali, cara. Tudo. Há um custo absurdo ali. Do dinheiro de imposto que a gente paga. E olha que loucura, está acontecendo um negócio que é difícil de explicar na cidade de São Paulo. Gente, vê só. Ó, o número de viagens feitas pelos ônibus das empresas reduziu em 20% desde o fim da pandemia. Ou seja, tem menos ônibus na rua. E aí ele continua e, cara, ele faz um golaço. Ele pega, levanta uma bola para ele e corta, né? E foi muito bem. Deu exemplos simples, fáceis de entender e o que é benefício ou o que é um problema. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Gesticulou, foi um ilustrador e tudo mais. Com uma cara boa quando tem que ser, uma cara fechada quando tem que ser. Enfim, ele é um bom
Eu não vou dizer que ele é ótimo, mas ele é um bom orador, ele é um bom articulador, ele é um bom que consegue expor as ideias dele, sim. Até porque acho que ele foi professor, alguma coisa assim. Ele consegue. E, de novo, tome cuidado para você não escolher pessoas que têm alto poder de persuasão e manipulação. Mas sim, de novo, qual que é a ideia desta pessoa em relação ao emprego, à propriedade privada, a drogas, a tráfico, a ideologia de gênero, porque é isso que vai moldar não só a cidade, mas vai moldar a sua vida, vai moldar a educação do teu filho, a proteção da tua filha. Será que ela vai conseguir andar tranquilamente? Ou vai ser abordada para pegar o celular dela? Ou vai ficar muito mais fácil ofertarem drogas para sua filha, para o seu filho? Vai ficar muito mais fácil para que a droga ela acabe virando algo natural dentro da cidade de São Paulo. Porque essas questões, depois que são destruídas, é muito mais difícil de retomar. Então toma cuidado com isso daí. Vamos lá! Deixa eu ver aqui. Não, essa parte da Tabata... Aí na sequência, de novo, foi Tabata e Boulos. Eles acabaram de falar e são chamados de novo, cara. Por isso que eu falo, que mão é essa dessa mulher que pegou os papelzinhos ali? Por exemplo, eu fui sorteado nessa situação... Vamos escolher outras possibilidades, né? E sempre eles ficaram pegando duplinhas ali até a eternidade, né? Aí vamos pegar aqui, ó, eu acho que é aqui, ó, quando ele fala... A Tabata vai falar do celular, cara, que ele fala de turismo, mas a Tabata vai falar do celular, cara, que você fala assim, vamos intimar o cara a devolver o celular, cara. Quer ver? Vamos lá. Muitíssimo obrigada pela sua pergunta. Eu estava mais cedo na Liberdade e eu queria trazer aqui um comentário que eu fiz hoje com quem estava nos acompanhando. Primeira coisa, São Paulo é rica por conta dos turistas que recebe também. Beba água. E a gente sabe que numa cidade como a nossa, o turista está indo embora por duas razões muito fundamentais. A primeira delas é a questão de segurança. Você está falando com a gente da Avenida Paulista, que infelizmente é um dos pontos mais principais, por assim dizer, de roubo e furto de celular. E aí eu lhe pergunto, se é uma avenida que tem 4 estações de... E olha que interessante, ela fala do turismo e o Boulos, aí ele põe uma bola fora, né? O Boulos põe uma bola fora, porque ele vai falar assim, não, o turismo de São Paulo é muito mais corporativo do que... Porque aqui não tem praia, então já que não tem praia, a gente não tem turista. Cara, Roma não tem praia, Paris não tem praia, Nova York até tem ali em cima... Mas ninguém vai para Nova York para ir para praia. Então, é tipo assim, muitas pessoas não vêm para São Paulo e conhecer a história de São Paulo, e os museus, e toda a história, e hotelaria, e restaurantes, e particularidades, por causa da segurança. E aí, quando a gente fala do corporativo, o cara é obrigado a vir, porque é aqui que tem os melhores hubs, os melhores lugares para fazer eventos. Mas falar que o pessoal não vem para São Paulo porque não é agradável, não é uma cidade turística, é claro que é. Mas muito, a gente tem bairros típicos, a gente tem bairros, assim como Nova York, você tem lá o Sorro, você tem Little Italy, você tem Chinatown, a gente tem a Liberdade, a gente tem o Bexiga, você entendeu? Tem Vila Madalena, mas as pessoas não fazem esses trajetos todos, inclusive a pé, por medo, simples assim. Mas vamos ver o que ela vai falar? De metrô, por que é que o policiamento não aumenta? Por que é que não tem um trabalho de inteligência? Não só com vigilância 24 horas, mas com policiamento. Gente, São Paulo está batendo um recorde de roubo de celular, recorde de estupro, recorde de morte no trânsito. E a gente sabe que são sempre nos mesmos lugares. É sempre aquela esquina, é sempre aquele ponto. Por que é que a polícia, que a guarda, nunca chega antes? Só chega depois... Porque, de novo, não é só a questão do roubo de celular, é a insegurança das mulheres também. E é por isso que eu venho dizendo que vou trabalhar assim com o governo do estado, vou trabalhar com a polícia, para a gente poder reforçar o policiamento. É legal, né? Como ela está fazendo esse lance da ilustração, né? Aqui, ali, sobe, desce, faz até assim, né? Nas regiões mais perigosas, e eu vou além, a gente vai atacar essa questão do roubo de celular. É rastrear os celulares, trabalhando com as operadoras, intimando as pessoas a devolverem um aparelho roubado. Intimando as pessoas a devolver os aparelhos roubados? Como assim? Você vai falar assim, ô, seu bandido, devolve o celular aí. Como assim? Tipo, os caras, eles
normalmente eles apagam esses celulares para vender como peça. Você entendeu? Quer dizer, ela vai intimar o bandido a devolver o celular. Ah, não, a gente vai intimar o cara que comprou o celular roubado. Aí você acha que ele vai lá e vai devolver? Tipo, aí vai sumir com o celular, nem põe no nome dele. Celular é uma coisa, chip é outra. Aí ela teve uma ideia muito doida. E aí o Boulos, ele vem falar, como eu falo, né? Como você vê quando a pessoa tá meio fora da realidade. Vamos lá, olha, ele tá laranja, né? O mais forte em São Paulo é turismo de negócios. Olha lá. Certo? Não. Você tem o turismo também, só que, de novo, as pessoas têm medo. São Paulo não tem praia, olha lá. Não tem o quê? Alguns atrativos naturais que outras cidades têm. Mas não precisa, Boulos. Como eu já te disse, Roma não tem atrativos naturais. Você quase não tem árvore em Roma. Quais são os atrativos naturais lá de Paris? Quais são os atrativos naturais de Boston? As pessoas vão vir para ver história, cara. Quais são os atrativos naturais do Japão, de Tóquio? Não tem praia em Tóquio. Não tem atrativos. Só tem um Monte Fuji ali do lado ali. E mesmo assim, cara, olha o pensamento. Por isso eu falei, ele meteu um golaço no anterior e nessa daqui meteu um somebody love para depois falar o que ele queria falar. Mas vamos lá. Aí no terceiro bloco, cara, é muito engraçado que o Tramontina tava feliz da vida, cara. Que ele fala assim, e olha como está tudo em paz, porque as pessoas agora vão falar, eu ouvi uma proposta, gostei do que um falou, do que o outro falou, ou seja, o margarina, né? Vamos ver aqui, ó. Atenção. Parte entre os candidatos a prefeito de São Paulo, e a 6 de outubro tem eleição, todo mundo quer escolher bem, quer escolher o seu candidato de acordo com as suas convicções, mas principalmente de acordo com as suas ideias, de acordo com as suas propostas. E é isso que os candidatos estão apresentando aqui desde o começo deste encontro, e isso é muito legal. Para que ao final desta noite, vocês possam chegar e falar assim, olha, eu ouvi tal coisa lá, aquele cara falou legal isso, esse cara falou legal aquilo. Isso é bom, né? Não, isso é a formatação das agências de marketing, porque, de novo, proposta qualquer um faz, então aquele que é mais proposteiro, seria isso? Né? Aquele que enfia mais proposta na população é que vai ganhar? Não, a gente precisa saber da índole dessas pessoas, a gente precisa saber do caráter, da capacidade técnica, da capacidade operacional. E como eu disse, e mais ainda, o que essa pessoa pensa nas coisas mais intrínsecas de uma sociedade, que é saúde, segurança, droga, ideologia de gênero. O que vão ensinar meu filho na escola? Qual que é a proposta? Qual que é o foco? E não ser só um proposteiro, você entendeu? Olha isso, olha, ele acabou de revelar, ou seja, como era bom, né, antigamente, a gente ficava discutindo no dia seguinte, o outro vai dar um vale alguma coisa, o outro vai criar não sei o quê, o outro vai criar não sei o que lá, eu vou votar nele por causa dessa proposta aqui, e aí depois embutia um monte de jabuti junto, né? É isso que eles querem, aquele acabou de declarar, esse é o modelo que eu quero de debate, onde é tudo limpinho, é só análise de proposta, quem falou mais bonitinho leva. E, cara, a vida não é assim. Vamos pra frente. De novo, aqui o Pablo começa até a dar uma provocada, ele fala de invasão, ele fala, tô cansado do cheiro e dos cheiradores que já acostumaram com esse cheiro de urina de São Paulo, aquela coisa toda. E mesmo assim não há um motivo para embate direto. A Tabata mete um gol também quando fala da mulher vulnerável e tal. E aqui ele dá uma provocada, porque quando fala de mulher vulnerável, ele aproveita o tema e fala assim, ó, eu quero realmente proteger as mulheres, inclusive do poder econômico, daqueles que, por causa do seu poder, não fazem que as denúncias vão para frente. Vamos lá. E ele dá uma provocada no Datena, sem falar o nome do Datena. Vamos lá. Notícia, eu também fiz direito e a gente aprendeu no direito constitucional que o artigo 144 fala sobre o dever do Estado. Como a fisionomia dele mudou, ficou mais incisivo, ficou melhor, a luz melhorou. De nos proteger. E o nosso direito de fazer isso. O Estado não está dando conta de fazer isso, porque a nossa cidade é muito grande e alguém que está dirigindo é muito pequeno. E a gente não pode errar nossa escolha no dia 6 de outubro. O que a gente vai criar? Com tecnologia, a gente vai fazer um aplicativo para todo tipo de agressão. Você viu todo tipo de agressão e ele mostra que ele foi agredido. Agressor, ele vai ser detectado nisso. Isso já funciona em algumas nações. E, de fato, se você receber qualquer ameaça, que seja psicológico, que seja agressão, já vai ser cadastrado nisso para a gente mapear, né? Junto com o governo do Estado, nas polícias ostensivas, na polícia judiciária, que é a polícia civil, nós vamos mapear esses casos. A gente tem um problema na cidade, a gente tem, nas periferias principalmente, a questão de iluminação, onde esses canalhas agem, e a grande inovação que a gente não tem na gestão pública é que nós vamos propor, eu estou propondo e espero que você vote nisso no 28,
uma reciclagem com todos os homens. Nós vamos treinar os homens da escola pública, no trabalho, em todos os lugares, para eles aprenderem a respeitar as mulheres, a não ter casos abafados de assédio sexual, a não ter casos, inclusive impedindo pessoas de concorrer a cargo público. Você viu? Aí ele falou, ó, não ter casos que ele simplesmente falou na generalidade. Você pode, ó, vamos voltar ali, ó. Ele falou na generalidade. A respeitar as mulheres. Quero que os homens respeitem as mulheres. A não ter casos abafados de assédio sexual. A não ter casos abafados de assédio sexual, que a gente sabe que tem muito nisso, por conta de poder. Só que daí o Datena já vem e já mete a mão tem uma hora que ele até aparece com o rosto aqui, acho que é quando a Tábara tá falando, mas olha isso aqui, ó. A não ter casos, inclusive impedindo pessoas de concorrer a cargo público. Olha lá, aí ele interpela o Tramontina, mete a mão na frente da câmera, isso acaba tirando a atenção do Marçal, parece que ele dá até um hiato aqui, vamos ver? Se essas pessoas, elas tiverem de fato. Ó, e aí o Datena fica falando, ele tá falando junto com ele, ali do lado dele, interrompendo ele. Eu preciso do tempo. Olha lá, aí ele falou, eu quero do tempo porque ele tá falando. Ele falou, não vou dar o tempo não. Sendo que ele não disse o nome, ele só disse no genérico. Eu quero instruir os homens e que a justiça não seja submetida ao poderio econômico de abafar casos de agressão, né, de assédios e tudo mais. E aí o Datena começa a encher o saco dele ali do lado. E aí ele perde o ritmo. Composto que eu fui atrapalhado. Pode... Não, seu tempo tá correndo. Não, mas ele... não, seu tempo tá correndo, quer dizer, se vira aí, negão. Bora lá. Me interrompeu aqui. Não. Ele não interrompeu, não. Ele me chamou, ó. Ele pediu pra mim direito. Pediu pra mim, mas ele faz assim, invade a câmera e tal. Ele fala, tudo bem, já meti um M. Aí, não satisfeito, cara, quando o Datena vem, cadê aqui, ó? O Datena, meu amigo, ele começa a falar, quando vai falar do empreendedorismo, ele fica 1 minuto e meio, cara, falando do Marçal e fala, mas ele não fala o nome do Marçal. Mas chega uma hora que ele aponta, é agora, ó, quer ver, ó? Então, dá uma olhada, a menina vai falar sobre empreendedorismo, e aí ele fica 1 minuto e meio, se eu não me engano, ou 2 minutos, sei lá, atacando o Marçal, e imputando, inclusive, crimes e trazendo adjetivos que imputam crime. E ele fala, esse aqui, e aí ele aponta. Vamos lá? Vamos, então, conhecer a pergunta. Roda. Olá, candidatos, tudo bem? Eu me chamo Amanda, trabalho aqui na Paulista e a minha pergunta é: quais as iniciativas, as propostas que vocês têm para incentivar o empreendedorismo aqui na cidade de São Paulo? Muito obrigada. Show de bola essa pergunta. Primeiro é trocar... 2 minutos. Imposto por emprego. São 56 bilhões de impostos cobrados e o empresariado tem que ter diminuído os seus impostos da forma com que ele proporcionar emprego. Mas eu fui agredido de forma subliminar. Olha lá, eu fui agredido de forma subliminar. Ele foi extremamente genérico. Agora vamos ver o que o Datena vai fazer. Mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro em crimes virtuais de assalto a banco a velhinhos. Ele vai ficar 1 minuto e meio. Me condena mais uma vez, de uma forma brutal, por um caso investigado pela polícia e arquivado pela justiça. Então ele trouxe toda a carapuça para ele. Ali foi extremamente genérico. Ele não falou assim, casos de jornalistas, casos de apresentadores. Não, ele foi extremamente genérico, Marçal. Agora aqui ele vai apontar para o Marçal 2 vezes. Abri meu coração, mais uma vez, sobre um caso da minha família. Quando eu trabalhava aqui em São Paulo, no Cidade Alerta, a minha mulher foi atacada por um estuprador lá em Ribeirão Preto. Quase foi arrastada para dentro do carro e foi parar no hospital, onde sofreu terrivelmente. E da boca suja desse bandido... tá chamando ele de bandido. Condenado, eu sou obrigado a ouvir barbáries. Eu não posso aceitar. Eu não quero, de forma alguma, desvirtuar o sentido eleitoral. Não quero, de forma alguma... de novo discutir com um covarde, que eu discuto uma vez só. Covarde. Esse tipo de gente... Que eu discuto uma vez só, então todo mundo sabe com o que ele fez a última vez. Esse tipo de gente, ele aponta a primeira vez. E aí, ele vai responder na justiça. Ele fala impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo, que ele era o artífice desse roubo. Então, ele cumpriu um roubo, tá chamando ele ladrão. Roubo, ele dedurou os seus colegas... E desapareceu com o dinheiro, segundo... E desapareceu com o dinheiro, está imputando um crime, né? Que ele ficou com o produto do roubo. A polícia lá do Goiás,
A polícia lá do Goiás é onde o Marçal nasceu, então ele está dando muito mais condições de identificar de quem que ele está falando. Pioneiro desde 2005 num roubo que é um dos principais roubos do PCC. Roubos do PCC, liga ele com o PCC. Hoje em dia, que é o roubo virtual, estelionato. Estelionato, roubo. E de forma alguma o bandido troca tiros com a polícia e por crime de estelionato paga muito pouco. E esse cidadão aqui... aí de novo aponta pro Marçal. Foi um dos pioneiros desse tipo de roubo. E quer atacar a honra das pessoas. Não dá para aguentar. 1 minuto e meio atacando o Pablo Marçal. E aí ele fica todo sorrisinho e tal, porque ele acha que fiz o que eu quis. Aí ele tá ouvindo, você vê que ele tá ouvindo o ponto aqui, o Tramontina tá ouvindo o ponto. O Nunes tá feliz da vida. E aí ele vai direto pro Nunes. Presta atenção, ele tá ouvindo o ponto, ele dá a palavra pro Nunes, presta atenção. Candidato Nunes? Olha lá, candidato Nunes, aí alguém já fala, não, peraí, você tem que falar agora. Ele não ia falar, cara. Ele não ia falar. Ele não ia dar a advertência. Você está sendo advertido por mim, é a primeira advertência nesse debate, ok? Ou seja, ele deixou ele falar tudo até o final, aí depois tomou a advertência. Por que no Marçal, então, ele não deixou ele falar tudo até o final para dar advertência? Ah, mas era a última fala. Paciência, foi sorteio. Foi na última fala. Ou seja, ele colocou a regra que ele deveria ter colocado, ele espera o Datena terminar a fala dele para depois falar. E você vê que ele fica ali ouvindo o ponto, aí ele fala, não, agora é o Nunes. Não, peraí, eu preciso advertir aqui, porque talvez ele ia fazer essa advertência sei lá quando. Agora no Marçal, não. A cada frase, eu vou te adverter. Eu vou tomar uma advertência. Olha isso, ó. Pelas manifestações reiteradas. O candidato... Aí ele fala, é uma honra. Quer dizer, é uma honra tomar uma advertência. Aí depois o Marçal pede o direito de resposta, que lhe é dado automaticamente na sequência. Porque foi visto que... Olha aqui, ó. Quer ver, ó? Eu tenho 1 minuto. 1 minuto e 45 segundos. 1 minuto. Olha lá. 1 minuto. E aí o Marçal ganha o direito de resposta na sequência. Ou seja, qual era o modus operandi do Tramontina? Esperava a pessoa terminar para depois aplicar a punição e não interromper no meio da fala. Porque não foi isso que ele fez com o Datena. Ele não interrompeu o Datena no meio da fala. Ele deixou, até porque parece que ele nem viu o problema. Ele ficou ali no ponto, ele continua com o debate, dizendo, agora é você, Nunes. Aí depois, não, peraí, eu preciso dar uma advertência aqui. E aí agora com o Marçal, não. Foi ali, ó. Foi uma decisão dele ali, ó. Então até que ele fala, foi uma decisão minha. Eu que quis dar advertência, uma em cima da outra. E a gente vai ver essa advertência aí. Tem uma hora também, que eu acho que foi entre o Datena e o Nunes, que quando ele, aqui nessa mesma vez aqui, ele termina... Quer ver, ó? Quando o Nunes termina, ele já vai embora. Então presta atenção, assim que o Nunes terminar, vocês vão ver ele querendo ir embora. E ele teria a réplica dele, ou tréplica, sei lá que raio que é. Dá uma olhada aqui, ó. Mas a gente precisa ver o lado positivo, aquilo que está avançando. São conquistas importantes para nós, que temos sonhos e que queremos ter oportunidade. A cidade de São Paulo... Presta atenção, olha o jogo corporal do Datena. É a cidade que gera riqueza e não consome riqueza. Candidato? Olha lá, candidato, ele vai embora. Ele não quer falar, bicho. Candidato, ele achou que já tem que ir embora. Olha ele indo embora, cara. Olha aqui, ó. O Nunes termina, né? Ele vai aqui, foi quando ele ataca o Marçal. Aí o Nunes, é a vez do Nunes termina, ele fala, candidato, olha candidato, aqui, ó. Tchau. Eu tenho direito ainda. Eu tenho 1 minuto agora. Olha a cara dele. Eu quero falar. Parece o... Como é que chama? Gentalha. Parece o Kiko, né? Olha isso, cara. Olha como ele ficou triste. Eu não quero mais. Deixa eu sentar, pô. Eu não quero mais. Deixa eu sentar. Eu não aguento mais isso daqui. Agora vamos ver aonde aconteceu todo o problema lá. O final, o Nunes conseguiu fazer um recado bom. O Datena conseguiu até fazer um recado bom ali, ao estilo Datena, né? Ele parecia que estava no Brasil urgente. O Boulos fez também uma finalização boa, uma finalização decorada, treinada, puxando para a emoção das pessoas. A Tabata criou um storytelling, falou das origens, deu detalhes, falou do pai, cobrador, da mãe, que acho que era diarista. Cara, foi espetacular o fechamento
da Tabata. Aí vem Marçal. E Marçal estava indo bem também. Então vamos lá, Pablo Marçal seria o último a falar o que ia fechar o debate. Vamos lá. Pode começar? Sim. Todo mundo que está aqui sonha em ser prefeito. Só tem um que não sonha, sou eu. Eu vim aqui como uma missão. Detalhe, todos eles foram bem. Todos eles foram bem no fechamento. E o Marçal estava indo e ele falou, agora eu vou aproveitar e vou quebrar o status quo. Eu vou revelar sobre essas pessoas os seus passados, os seus defeitos, aonde a gente pode meter o dedo na ferida. Vamos lá. E o único aqui que pode fazer você prosperar, né? Tem 2 deputados federais aqui, tem um vereador, tem um papagaio de pirata que fica na televisão, tem gente querendo mudar de vida com isso aqui. É só sonho, é o sonho deles. Eu estou aqui numa missão. Se você rejeitar essa missão, pode ser um grande livramento para a minha vida. Mas eu quero te fazer algumas perguntas nesse poucos... Essa metáfora foi bem interessante. ...segundos que me restam. Se alguém da sua família estivesse no 28º andar, pegando fogo agora esse apartamento, estragou o elevador, você vai chamar quem aqui para socorrer essa pessoa? Pensa só nisso. Olha para esses candidatos. Se fosse para emprestar dinheiro para alguém, esperando receber de volta, olha para todo mundo. Para quem? Se você fosse abrir uma empresa... Você... Eu pensei que eu queria falar assim, se você fosse abrir uma empresa, quem que você queria como sócio? Você que é dono de uma empresa, 2 milhões de empreendedores no Brasil, em São Paulo, 21 milhões no Brasil. Você ia chamar quem aqui para gerir? E gerir foi interessante, né? Se você fosse abrir uma empresa, quem que você ia chamar para ser sócio? Quem você chamaria para gerir essa empresa? A sua empresa, a qual você está botando dinheiro. Porque a prefeitura é uma empresa que a gente tem participação e nós somos clientes ao mesmo tempo. E a gente está botando quem que você vai chamar para gerir uma empresa que vai colocar a mão em 500 bilhões de reais. É meio trilhão de reais. É 1000 vezes 1 milhão, 5 vezes. Você tem noção disso? É 1000 vezes 1 milhão, 5 vezes. 500 bilhões, cara. Se fosse na crise lá do Rio Grande do Sul, você ia chamar quem aqui? Só eu que fui, eu não vi ninguém deles aqui lá. Se fosse para ajudar no social de verdade, sem ladainha, não ia ficar colocando um Celta na declaração e ficar andando de Corolla blindado. E aí começou a incomodar o Tramontina, porque ele começou a botar as verdades na mesa. Essas pessoas já mostraram que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha 1 milhão de pessoas assistindo, e essa balela caiu para 500 mil, deve estar com menos que isso agora. Aí bateu no Tramontina, porque o Tramontina falou, olha gente, a gente tá com 1 milhão de pessoas, nossa, tal, não sei o quê, e foi caindo. Caindo por quê? Porque foi um debate sem debate entre os candidatos. O Flow conseguiu criar um novo modelo de debate, onde não há debate entre os candidatos, mas houve um debate entre o apresentador e um dos candidatos. Quando ele fala isso, aí o Tramontina ficou bravo, porque caiu a audiência. Eu vi o debate inteiro, começou com 1 milhão e da metade para frente estava em 400 mil, caiu 60%, porque não tinha debate, simples assim. E eu cantei essa bola, Ellen, põe aí. Eu falei, eu quero ver como é que vai ser os debates daqui para frente, porque vão engessar o Marçal e eu quero ver como é que ele vai sair dessa daí. Eu acredito muito que, se bobear, eles vão dar um jeito de tentar engessar o Pablo Marçal para os próximos debates, com regras extremamente rígidas, para que ele fique no mesmo tom de todos os outros. Ou seja, é colocar todos no nível do mais baixo. Você não pode despontar, você não pode ser único, você não pode improvisar, você não pode mostrar uma forma diferente. Você tem que estar dentro do esperado do que as agências de marketing querem para cada um. E vou te falar mais, hein? Daqui para frente vai piorar. Vamos lá. O que eu quero pedir para você é o seguinte, ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, que ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no estado seguraram ele. Candidato. Ele vai... E aí o Nunes começou a gritar, você vai deixar? O que é isso? E não sei o quê. Porque quando ele fala desse lance aí de ser preso, o site Metrópolis, Ellen, põe aí, o site Metrópolis falou que há uma investigação da Polícia Federal contra a gestão do Ricardo Nunes, incluindo a mulher dele e a filha dele. Está em fase ainda de investigação, mas essa é uma investigação real, de verdade. Então não é uma invenção da cabeça do Pablo Marçal.
Há uma investigação em curso da Polícia Federal, envolvendo inclusive uma empresa que recebeu valores e parece que um dos parentes do Nunes é quem toca essa empresa, uma outra empresa que recebeu valores, quem toca é a mulher do Nunes e a filha do Nunes. Então ele está revelando isso. É um fato, não é uma opinião. E aí, nesse momento, o Tramontina vai lá e interrompe ele. Não espera ele terminar para falar, você tomou uma advertência. Só que daí ele quis dar essa advertência durante o tempo dele de falar, que não é isso que aconteceu com o Datena, como a gente acabou de ver. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Ó, você não interrompeu o Datena. Ou seja, você deixou o Datena falar e depois advertiu. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. É isso aí, você me dá advertência no final. Essa era a regra do jogo. Essa era a regra do jogo. Isonomia. Do mesmo jeito que ele fez com o Datena, ele devia ter feito com o Pablo Marçal. Eu quero falar para você o seguinte. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Agora há um debate entre o apresentador e o Pablo Marçal, um dos candidatos. Corta aí o microfone dele. Quer dizer, então 2 pesos, 2 medidas? É muito feio isso, né? Por favor, corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. É, e o Datena também. E você também assinou essas regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Aí o Nunes começou a gritar, começou a falar. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, E outro, se ele tivesse ofendido alguém, que desse o direito de resposta. Ele fala, toma advertência e dá o direito de resposta para quem ele acha que tem que dar, como aconteceu com ele. Mas não. Por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. Olha lá, eu posso interrompê-lo, mas não interrompeu o Datena. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate... A regra do jogo. Para baixar o nível. Então... O que é baixar o nível? Você trazer à tona as verdades sobre os candidatos. Simples assim. Isso é que eles chamam de abaixar o nível. Por favor, peço a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali. O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Não interrompeu não. Ele falou, você não interrompeu o Datena. Ele falou, interrompi sim, não interrompeu não. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui, eu posso interromper o senhor. Desculpe, as regras estão aqui e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok, o senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Vamos ver o que ele vai falar. Interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35, eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Então, ele acabou de declarar, eu te interrompi durante a sua fala final. E ele não interrompeu o Datena. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim? Vai deixar assim? Porque é o que está rolando uma investigação. Isso é um fato. Deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Por que ele advertiu pela segunda vez? A primeira vez foi porque chamou ele de bananinha? Tudo bem. Agora ele está dizendo um fato. E por que ele faz a advertência pela segunda vez? O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não. Ou seja, eles criaram uma regra, o Marçal conseguiu administrar essa regra, e aí como ele conseguiu administrar essa regra, aí ela já não vale mais. De forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Não havia debate, havia só pessoas falando de proposta. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato, é apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. Não sei se foi da cabeça do Tramontina ou alguém falou isso no ponto dele, mas ficou muito estranho, ficou muito chato. Não teve isonomia. Não teve, cara. Não teve. E ele vai deixar passar para falar no final. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes e essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E aí o Nunes começa a gritar, há uma investigação da Polícia Federal em curso, investigando
essa situação das creches, das merendas das creches. Isso é um fato, não é uma opinião. E aí eles levaram isso como uma opinião. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído. E aí ele chuta o balde e começa a chamar ele de banana. Do debate. O senhor está excluído do debate. Aí a Tabata aplaude. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Então, por decisão do apresentador, que não foi exatamente a mesma condução que ele teve com o Datena. Ficou, no mínimo, esquisito, né? E aí, nessa hora, começa a confusão, porque o Nahur Medina, que é da equipe do Marçal, começam a entrever com o Duda Lima, que é o marqueteiro do Nunes. E aí tem as imagens, eu vou passar aqui para vocês, ele começa a filmar ele vai lá e ataca o celular ali do Duda, aí o Duda tem um hiato que ninguém mostrou ainda, queria ver se viesse à tona, e aí depois ele dá uma porrada, realmente ele deu uma porrada no Duda Lima, e é o que está acontecendo agora. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui foi o cara que deu uma porrada. E aí ele começa a fugir para um lado, fugir para o outro. E aí tem uma galera que começa a gritar: o Marçal agrediu! O Marçal agrediu! Vê se vocês vão ouvir. Olha lá, o Marçal agrediu aqui, o Marçal agrediu aqui. Sendo que o Marçal já estava fora do negócio ali. Aí todo mundo filmando todo mundo. Ele tem que sair preso, né? Sendo que do Datena ele não saiu preso. E foi uma agressão dupla e bem mais contundente, né? Mas enfim, aí depois é interessante, eu queria mostrar aqui o palavreado da... Ficou engraçado aqui, ó, que ela solta o verbo, cara. Quer ver, ó? Então vamos ver aqui, a Tabata chegando aqui. Você sentiu sobre o que aconteceu aqui hoje? Inclusive o Datena nem quis falar. Ele falou, não quero falar, vai embora, tal. Agora vamos ver o que ela vai falar. Tá? Ah lá, o cara, olha como já muda o palavreado dela. Cara. Enfim, aqui... Que merda, né? Desculpa o português, mas assim, que grande merda. Eita, mudou, hein? Cara, que merda. E tem uma parte lá na frente que ela fala, puta que pariu, quer ver? Vamos ver aqui, pera aí, deixa eu achar aqui. Vamos pegar aqui de novo a merda maior? O rosto sangrando, onde é que vai parar? E sabe qual é a merda maior? Porque eu tava lá, feito uma filha da puta, falando das... Eita, mudou bastante a Tabata, né? Quando não tá ali no modelo posteira, aí é merda, filha da puta, e aí, cara, de se assustar um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos ver as porradas lá, vamos ver o Vale Tudo. Então vamos lá, presta atenção. Bem no finalzinho, quando o Marçal fala que vai ser expulso, vai ser retirado do debate, uma galera do Marçal começa a filmar o Duda Lima. E ele tá rindo e tal, e aí ele tenta pegar o celular, porque ele fala, é um marqueteiro aqui, vocês vão ver, dá uma olhada nisso. E a gente ouve essa risada, inclusive, num outro vídeo que eu vou te passar. Então presta atenção aqui, ó. Ele fala, um marqueteiro, alguma coisa assim, aí ele dá uma risada e ataca o celular do Medina. Vamos lá? Viu? Ou seja, vamos ver de novo. Dá aquela risadinha, falando, marqueteiro aqui. Então, há uma provocação deles, aí ele ri e vai para cima do celular do rapaz. Vamos ver? Olha lá, o marqueteiro aqui, não sei o que, tal. Aí, na sequência disso aí, a gente ouve aqui um ha-ha-ha, que é nessa hora. E aí o cara, meio que na sequência, dá uma porrada no Duda, que é esse que foi pegar o celular do Medina. Vamos lá. Ó, viu? KKKK. Você viu que é o mesmo KKKK? Ó, o marqueteiro, não sei o quê. Você tá entendendo? Isso a gente tá ouvindo o mesmo áudio
do que estava acontecendo aqui. Então foi bem na sequência. E aí começa a ter um quiprocó ali, você viu que a galera que estava filmando começa a filmar. Eu queria ter visto esses vídeos, não caíram na internet ainda, que é, esse cara filmou desde o início, tem 2 garotas do lado dela que filmam desde o início, para saber o que aconteceu do momento que ele dá o tapa e pega o celular do Medina, para essa reação do Medina dar uma porrada na cara dele. Ninguém colocou esses vídeos no ar. Por quê? Eu gostaria de ver. E tem. Muita gente gravou. Então deu para perceber, naquele primeiro vídeo, você viu que tem o kkkk, olha o marqueteiro, kkk, e ele... E aqui a gente viu kkk, vamos ver de novo, ó, presta atenção. kkk, o marqueteiro. Ó, opa, sem triscar a mão. E aí uma galera já começa a filmar, esse cara barbudo começa a filmar. Ó. E aí tem a porrada. Você viu aquela... Pô! Que acho que a gente vai conseguir ver essa porrada. Aí ele já deu a porrada. Então foi na sequência. Pelo tempo aqui, a gente consegue ver que foi na sequência. E aí pronto, e aí começa o pessoal vir pra cá, vai pra lá. E eu acho que aqui mostra, inclusive, dá pra mostrar, tem um outro ângulo aqui, ó, que mostra o soco, ó. E aí ele dá um soco na cara do Duda Lima. Sacaram? Então começa o entreveiro, ele indo pra pegar o celular, a galera fala, não trisca a mão em mim, alguma coisa assim. Primeiro tem a risada, aí depois a galera começa a perceber que tá acontecendo alguma coisa. Tanto é que, olha aqui, ó, cadê essas imagens aqui, ó? Cadê a imagem dessa moça e daquele barbudo? Porque daí ia ter um timeline contínuo, ó. Cadê o vídeo dessas 2 moças aqui? Cadê? Se eu sou a polícia, eu peço esses vídeos dessas moças aqui, que é fácil de identificar, e do barbudo. Aí a gente vai conseguir ter todo o timeline do que aconteceu. A gente tem flashes daqui, até pelos áudios, de que ele começa a filmar o Duda não gosta, faz aquela cara dele e vai pra cima, que é o que a gente viu aqui, ó. Vamos ver de novo, ó. Aqui, ó, atenção. Olha lá, a gente viu o kkk, ele dá uma risadinha também. Olha lá, ha, faz uma cara de brava e vai pra cima do celular e depois a gente vê tudo isso daí. Conclusão dessa análise. Como eu já havia dito e já tinha previsto, eu falei, o que eles vão fazer para engessar o Marçal? Para que ele não consiga ser provocativo, para que ele não consiga trazer à tona a personalidade dos seus oponentes ali. Porque os caras não sabem o que fazer. Eles já mostraram que não sabem o que fazer. O Marçal não estava bem. Eu não gostei da abertura dele. Achei ele cansado. No meio do debate, ele começa a crescer. A Marina também começa a crescer. Porque o debate foi feito para o Boulos, o Nunes e a Tabata se dar bem. Que é aquele modelo Lei Falcão dos anos 2020. Né? Todo mundo juntinho, todo mundo limpinho. Não existem ideologias diferentes. Não existem ideias diferentes sobre traficante, drogas, ideologia de gênero, propriedade privada. Todo mundo igual. É só proposteiro. E aí a coisa começa a mudar, o Marçal começa a crescer, o Datena provoca 1 minuto e meio agredindo, chamando ele de ladrão, de bandido, ligações com o PCC, o Tramontina não o interrompe, até se esquece de dar a advertência, alguém no ponto fala, dê a advertência agora, ele dá a advertência, o Marçal ganha o direito de resposta, e aí quando o Marçal vai fazer a sua última aparição, sua última fala, ele não deixa ele terminar. Ele começa a dar advertência durante a fala, que eu acho que não foi dois pesos, 2 medidas, não teve uma isonomia aí. E aí acontece o que aconteceu e finaliza com essa agressão aí, essa agressão que começa nessa provocação, nesse entreveiro, um tenta pegar o celular. Tá errado todos eles. Tentar pegar o celular, dar uma porrada, tá errado. De novo, do mesmo jeito que eu falei na outra análise, a gente não pode normalizar que uma provocação linguística, emocional, termine numa agressão física. Tá errado. Assim como o Datena estava totalmente errado, esse rapaz está errado. Jamais ele poderia ter desferido uma porrada nele. Ah, mas ele bateu também para pegar o celular, chegou até pegar de repente... Tá errado também. O Duda Lima tá errado também. Não aguenta a provocação, não desce pro play. Porque senão a gente vai normatizar que o quê?
que a menina que tá enchendo o saco ali do marido dela, do namorado dela, provocando emocionalmente, a gente dá liberdade do cara meter a porrada na orelha dela, de cometer um feminicídio. Ou então a menina que é a vítima agora que se tornou a provocadora, foi culpa tua porque você me provocou, porque você estava de minissaia, você estava de decote. Então você que provocou o seu algoz, você que provocou aquela pessoa não te respeitar. E é como eu disse, mais ainda, quer dizer, vai ter agora um salvo-conduto para quando alguém me encher o saco no trânsito, ou a minha esposa, minha namorada, me tirou emocional, eu vou lá e dou um tapa na cara dela, dou uma porrada nela, dou um tiro nela. Então não dá para normalizar isso aí, ou normalizar. Agora, como será os próximos debates? Como serão? Vai ser cada vez mais vai engessar, cada vez mais não pode falar nada? Vão ser marionetes do sistema das agências de marketing e do mainstream? É isso? É isso que você, população, quer? É isso que você quer? Ser tratado como idiota? Ser tratado como uma pessoa que qualquer um que falar qualquer coisa lá tá tudo bem, de acordo com o tempo que ele tiver e com a grana que ele tiver? Então é isso que vai valer? Se eu tiver bastante grana e fizer várias coligações, eu posso falar um monte de proposta e é só o que vale? Eu não posso levantar o tapete, mostrar a sujeira, abrir os armários, mostrar os esqueletos? Escreva aqui embaixo. É isso que você quer? Você quer que as pessoas pensem por você? Que eles façam a higienização dos candidatos e todos eles se apareçam limpinhos e bonitos? E como a gente viu, até a Tabata está mudando todo o palavreado dela quando está na frente das câmeras. É isso que a gente quer? A gente quer as agências de marketing vendendo os candidatos como potes de margarina? Escreva aqui embaixo. E mais uma vez, quer conhecer a linguagem silenciosa na prática, de verdade? Vem para o 5º Congresso. 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. É só você ir aqui no primeiro comentário fixado ou então digite nãomentapramim.com.br/evento ou até mesmo no QR Code, bate no QR Code aí e você vem conhecer como passar um dia inteiro comigo. Valeu, pessoal. Até mais e não minta pra mim e até o próximo debate. Tchau, 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 tchau.